Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Nós estamos mais uma vez aqui, não é? Na nossa noite de quinta-feira, para começarmos a conversar um pouquinho sobre um assunto relacionado ao nosso tema maior, que é oratória. Muito bom estar aqui de novo, ter essa oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouquinho desse conhecimento e nos aprimorando juntos, certo? Nos aperfeiçoando juntos na nossa forma de nos comunicarmos, de nos expressarmos através da fala. E é muito legal. Guacira, legal, Gal, muito bom ter você aqui, maravilha, seja muito bem-vinda, fico super feliz com você aqui, tá? Então é isso, gente. Lembrando que estamos esperando vocês sempre, diariamente, ali no nosso site www.falaiarte.com.br. Ali você visita também o nosso blog. Tayane já chegou também. Muito bom, todo mundo pontualíssimo aí. Temos ali o nosso blog também. Temos também o nosso canal no YouTube, né? Nosso canal Falar é Arte, temos aí ó, quase 80 vídeos já disponíveis com dicas bacanas sobre oratória. Temos o, o nosso encontro também, não é? Diário no Instagram, certo? E aí a gente pode estar se vendo todo dia, pode estar se vendo toda hora, pode estar compartilhando muita coisa bacana juntos, ok? Hoje a gente vai falar sobre estilo. Estilo. Bom, o que é estilo? Nós poderíamos dizer que estilo é uma forma de se expressar que nos caracteriza individualmente, que nos caracteriza particularmente, certo? Então, podemos inferir daí que o estilo é algo único. Cada pessoa tem o seu próprio estilo. É verdade que de vez em quando a gente percebe pessoas tentando copiar outras. Quando alguém tenta copiar o estilo alheio, está na verdade abrindo mão de uma característica muito importante, né? Uma faceta muito importante da personalidade, que é a originalidade. A pessoa está deixando de ser original, está perdendo com isso, porque quando a gente é natural, quando a gente é original, quando a gente conserva a nossa naturalidade e se expressa com naturalidade como nós de fato somos, nós nos apresentamos com sinceridade para as pessoas e as pessoas percebem isso e as pessoas abrem o coração e existe uma troca muito mais eficiente, uma troca muito mais íntima, um relacionamento, não é, muito mais produtivo, de melhores resultados, quando a gente age com naturalidade. Neidinha, puxa vida, obrigado por estar com a gente também, amiga, que maravilha. Então é isso, gente. Isso é estilo. Estilo, cada um tem o seu estilo, né? Quando a gente observa as pessoas, a gente identifica o estilo que cada um tem de falar, o estilo que cada um tem de escrever. Quando a gente começa a conhecer alguns escritores, a gente é capaz de identificar o texto daquele autor pelo estilo de escrita. Isso é muito pessoal e identifica demais. Uma pintura, por exemplo, os mestres da pintura, a gente identifica uma pintura de Salvador Dalí, por exemplo, com enorme facilidade, de Anita Malfatti, não é? do Pablo Picasso. Por quê? Porque o estilo é inconfundível, ele marca realmente as pessoas. Obrigado, minha amiga, brigadão mesmo. Então, o estilo é livre, o estilo não está subordinado a uma determinação, não existe uma determinante de estilo. O estilo é algo que você desenvolve com plena liberdade, com total liberdade, certo?
é a sua característica sendo exposta. Agora, quando você vai falar em público, quando você vai se utilizar publicamente da sua expressão verbal, é óbvio que esse estilo que é livre, ele não é ilimitado. O estilo vai sofrer algumas limitações, e nós vamos falar sobre elas. Deixa eu ver quem chegou aqui. Rosileia, minha amiga, minha colega, doutora Rosileia. Que maravilha, que bom que você está com a gente, Rose. Legal demais, viu? Então, então, o nosso estilo, embora ele seja livre, ele sofre algumas limitações, dentre as quais nós vamos pontuar três limitações aí que são fundamentais, que a gente precisa observar, que a gente precisa se policiar, certo? Valeu, Gal. Obrigado, amiga. Obrigado. Então, uma das limitações ao estilo é que quando nós falamos, nós estamos subordinados, limitados às leis da linguagem. Isso significa que o nosso estilo, que é livre, ele não deve extrapolar as leis da linguagem. A boa comunicação, a concordância verbal, a boa dicção, a boa pronúncia das palavras, a a utilização da linguagem adequada à circunstância, ao momento, certo? É uma limitação. Daí vem uma limitação, decorre outra limitação, que é o dever de nos adaptarmos às circunstâncias. Ora, o estilo é livre, mas ele precisa ser adaptado às circunstâncias que envolvem a apresentação. Por exemplo, devemos nos adaptar à ocasião. Que tipo de ocasião nós estamos vivenciando ali? É uma ocasião festiva? É uma ocasião triste? É uma ocasião solene? É uma ocasião não solene? Enfim, o estilo ele tem que ser adaptado a essas circunstâncias, certo? Ao tipo de ouvinte, quem são os nossos interlocutores, quem é a plateia, o que é que caracteriza essa plateia, o que é que motiva essa plateia, o que é que envolve o interesse dessa plateia nessa mensagem específica que você está passando, ok? E também a natureza do assunto. Por isso, a gente precisa ter o cuidado de perceber o ambiente, né, a circunstância em que estamos situados naquela ocasião da fala, para que possamos adequar a nossa fala a todas essas particularidades. E por fim, eu quero dizer a você que também há uma outra limitação ao estilo. E eu diria que essa limitação são as qualidades da retórica. Nós estamos limitados às qualidades da retórica. Nós precisamos aprender a falar com uma inflexão adequada, com uma gesticulação adequada, com uma velocidade adequada, de forma que essas qualidades que são inerentes à persuasão, ao convencimento, ou seja, as boas qualidades que definem a retórica, elas precisam estar no âmbito de limitação do estilo, perfeito? Para que você também não fale de forma a desperdiçar o seu conteúdo, a desperdiçar as suas palavras, a desperdiçar essa oportunidade de trocar ideias e de influir sobre pessoas. Bom, a gente precisa também evitar alguns, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Nato, meu grande amigo, meu colega. Cara, Nato, legal, Nato, você tá aqui, bicho. Obrigado aí pela presença, né, pela companhia. Muito bom, muito bom. Tá, Rose, obrigado aí pelo elogio, tá? Obrigado também. Então, gente, a gente tem que evitar, dependendo da ocasião, da circunstância, alguns probleminhas de estilo, né? Ou alguns deslizes aí. Por exemplo, nós devemos sempre procurar evitar o estilo rebuscado. Qual que é o estilo rebuscado? O estilo rebuscado é aquele que parece
expressar um desejo nosso de demonstrar que sabemos demais. A gente quer passar a ideia de que decorou o dicionário e a gente, sabe, exagera. A gente exagera nas palavras, a gente exagera também na forma de se expressar. E o estilo rebuscado, ele dificulta, na maioria das vezes, a compreensão por parte do ouvinte. E se você está diante de uma plateia que não domina com maior profundidade o assunto, então quanto mais simples você falar, melhor para obter os seus resultados, que afinal de contas a comunicação ela só vai realmente se concretizar se quem ouve entende o que você fala, não é verdade? Então o estilo rebuscado deve ser evitado. Outro probleminha do estilo que a gente deve evitar é o estilo redundante. Nossa, o estilo redundante, ele complica a compreensão também de uma forma muito intensa. Porque no estilo redundante, você fala muito para dizer pouquíssimo. E você costuma fazer repetições que acabam por cansar o ouvinte, provocando a distração do ouvinte, o desinteresse do ouvinte. E quando você fala de uma quando você é redundante, você torna confusa a sua mensagem, certo? Fica dando voltas e não sai do lugar, tá certo? Vou dar um exemplo de redundância. A gente tem um exemplo assim bem tradicional, é o pleonasmo, né? Subi para cima, voltei para trás. Não necessariamente vai formular essas frases, mas eu quero dizer isso: é você dar volta, dizer a mesma coisa e usar uma infinidade de palavras e de expressões para expressar uma única ideia. Então é bom evitar. E dependendo da ocasião, é de bom tom evitar o estilo acadêmico. Estilo acadêmico é para academia. Estilo acadêmico não é para determinados tipos de palestra, certo? Evitar também o estilo didático. O estilo didático é bom quando a gente está dando uma aula. É para isso que existe o estilo didático, né? É para aula. Mas quando a gente está numa palestra, ou quando a gente está fazendo um discurso de formatura que seja, um brinde de casamento, né? Então a gente precisa ter esse cuidado para evitar certos tipos de, de probleminha de estilo, ok? E por fim, quero deixar aqui 3 ou 4 dicas aí, algumas dicas assim muito boas, eficientes, úteis e muito positivas para que você possa aprimorar o seu estilo, ok? Muito bem. Primeiro, uma coisa muito importante para que você possa desenvolver o seu estilo com segurança, com elegância, né? Para que você se deixe conhecer, identificar por um estilo elegante e bonito, você precisa estudar o idioma. A gente precisa saber pelo menos o suficiente do nosso idioma. Uma língua tão rica, tão bonita, tão expressiva como o idioma português, a gente precisa entender, a gente precisa conhecer. Por isso é bom dar uma estudadinha, de vez em quando aprender uma palavrinha nova, que legal, não é bacana, porque a gente consegue expressar com mais riqueza os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos sentimentos. E assim, quando temos mais amplitude de vocabulário, a gente consegue passar essa mensagem com mais objetividade e, portanto, ser muito melhor compreendido, além de ficar bonito, de ficar elegante, né? Então, é isso aí. Estudar o idioma é uma estratégia para aprimorar o estilo. A outra estratégia para aprimorar o estilo que eu quero compartilhar com você agora é o estudo da literatura. Nossa, como é importante, é bacana demais. Estudar literatura dá para a gente uma dimensão estilística fantástica. Quando você começa a comparar os autores, você começa a comparar escritores da mesma escola literária, inclusive, você percebe que eles escrevem de um modo muito pessoal. E
E você identifica o autor pela maneira de escrever, pelo estilo dele. Isso facilita muito você ter a compreensão, a concepção da própria natureza do seu estilo, e desenvolvê-lo também com mais profundidade, com mais propriedade, ok? Então, estudar literatura também é uma dica muito boa para aperfeiçoar o estilo. Prática em escrever. Escreva, treine, escreva aí um diário, escreva alguns contos, escreva poemas, escreva cartas, né? Escreva pensamentos. Você tem assim um campo infinito para escrever. Então pratique, porque escrever também acaba por definir o seu estilo, certo? E falar, sem dúvida, né? Falar, procure é, aproveitar as oportunidades de falar em público, de falar em grupo, ainda que grupos pequenos, grupos menores, né, entre amigos. Sempre procure desenvolver essa habilidade de estar se expressando verbalmente, de estar falando, conversando, e com isso você vai percebendo as suas características de expressão verbal. E sua oratória vai ficar, ó, uma oratória perfeita, uma oratória nota 1000, e você vai alcançar os resultados, os objetivos que você se propõe. Perfeito? Eu quero dar um beijo para vocês que participaram aqui comigo, né, que estão aqui comigo, muito legal. Fiquei feliz demais de ter vocês, de recebê-los aqui nessa nossa conversa, nesse bate-papo nosso, muito legal. E a gente vai deixar esse vídeo aqui no Face, tá? Para depois, quem quiser ver, outras pessoas também acessam, muitas pessoas acessam depois, né? Não tem essa disponibilidade às vezes para estar com a gente aqui nesse momento, e acessam depois. Mas olha, na próxima quinta, com fé em Deus, estaremos aqui de novo nesse mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, com outro bate-assunto, tá certo? Um grande abraço, não deixe de ir lá, www.falaiarte.com.br, e divulgue para os seus amigos, divulgue, mostre aí o nosso canal no YouTube, Falar é Arte também, divulgue com todos os seus amigos, suas redes sociais aí. A gente tem, inclusive, já disponível aí um e-book totalmente gratuito, Como Vencer o Medo de Falar em Público, com dicas, estratégias, conselhos muito úteis para você desenvolver, adquirir, não é? Mais tranquilidade, mais segurança, mais confiança na hora de falar em público. Um grande abraço, a gente continua junto. Obrigado por hoje. Tchau, tchau.